E aí? Então, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você deve estar acompanhando a última temporada de The Boys. Ou se você tá vendo esse vídeo depois que a temporada já acabou, você provavelmente assistiu. E é muito interessante ver aonde o personagem do Homelander chegou. O Homelander, ou Capitão Pátria, nessa última temporada, não só nessa última, mas nessa última, ele deixa de ser um herói, entre aspas, é claro. E ele começa a agir como Deus. Quer dizer, ele tem uma falsa ilusão de que é Deus. Porque na quinta e última temporada de The Boys, Homelander já tem todo o poder do Estado. Ele é o maior super-herói de todos. Mas o seu ego e a sua carência fazem com que isso não seja suficiente. Então, ele não pode ser só o maior super-herói de todos, o humano mais poderoso de todos os tempos. Ele tem que ser um deus. O Capitão Pátria, nessa última temporada, ele sofre de um mal que eu gosto de chamar de delírio messiânico. E é muito curioso como várias figuras da vida real passaram por um mesmo processo e sofreram desse mesmo sintoma, né, de um delírio messiânico. Eu acho que o mais engraçado e o mais curioso que a gente viu recentemente foi o do caso do Donald Trump. Mas calma, esse vídeo aqui não é um vídeo de um brasileiro falando de política norte-americana e falando mal do Trump, tá? Relaxa. Mas tem sim umas coisas interessantes que eu quero falar depois. Mas é engraçado como vários desses líderes que tiveram esse tipo de mentalidade sempre tiveram o mesmo destino. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Todos aqueles que tentaram se igualar igual a Cristo sofrendo o mesmo mal. E é exatamente sobre esse padrão que a gente vai falar aqui hoje. Meu nome é Henrique e seja bem-vindo ao meu canal, o Apóstolo Jäger. E vamos falar aqui sobre o delírio messiânico hoje. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, The Boys ainda não acabou. Se eu não me engano, tá no quinto, sexto episódio. Mas é engraçado como a série, nessa última temporada, tem abordado esse tema de mostrar o Homelander como um Messias, né? Quer dizer, na visão dele, ele acha que é um novo Messias, um novo Deus. Como eu disse no começo do vídeo, o Capitão Pátria é um personagem muito interessante que daria um vídeo inteiro só pra analisar ele melhor. Ele é um personagem extremamente carente, inseguro, com ego inflado, por conta do seu passado, né, por conta dos seus traumas. Ele depende sempre da aprovação das pessoas, sempre, principalmente de uma figura paterna. Mas é engraçado que quanto mais poder ele vai ganhando, quanto mais ele foi crescendo durante a série, maior esse delírio, maior essa loucura foi tomando conta da cabeça dele. Nessa última temporada, o Capitão Pátria não é mais o grande herói da VOT, o herói número 1. Ele não quer mais isso. Ele quer ser maior que o próprio Deus. E a gente sabe que provavelmente, né, ainda como eu disse, a temporada não acabou. Talvez se você estiver vendo esse vídeo, você já deve imaginar como deve ser o final dele. Mas, nas HQs, spoiler, o Capitão Pátria acaba morrendo. Como a gente bem sabe, todos os grandes vilões da ficção geralmente têm um final meio trágico. Então, apesar da série não ter acabado, já dá pra imaginar como vai ser mais ou menos o final do Capitão Pátria. Mas, eu não tô aqui pra falar só do Capitão Pátria em si. Mas é engraçado ver como essa figura, como eu disse antes, ela é muito parecida com vários líderes que viveram no nosso mundo. Esse padrão de um homem que se enxerga maior do que Deus, que, como eu disse, tem um delírio messiânico, aparece na vida real o tempo todo. E um caso bem curioso onde aconteceu isso recentemente foi o do Donald Trump, onde o cara literalmente fez uma foto dele vestido de Jesus. Cara, tem algo mais egocêntrico e delirante, né? Literalmente essa palavra que explica melhor essa palavra, delírio messiânico, do que essa imagem do Trump, como se fosse Jesus. Mano, um parêntese, enquanto eu estava gravando esse vídeo, né, estava editando ele, apareceu um outro caso do Trump envolvendo isso, que fizeram uma estátua dourada pra ele. Uma igreja protestante, que eu não sei qual que é agora, fez uma estátua dourada pro Trump. Mano. E como eu disse, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre política, atacando o Trump, tá? Não tô nem aí pra direita, esquerda, não é um vídeo sobre política, tá, gente? Apesar que eu acho muito curioso como esse tema de The Boys, né, do Capitão Pátria se enxergando como Jesus, como Deus, e o Trump fazendo essa imagem, porra, parece que o cara tá trabalhando no marketing do The Boys, né? Loucura. Tudo bem que, obviamente, The Boys, né, principalmente essas últimas temporadas, é uma clara crítica ao Trump e à direita americana, né? Eu acho que a maioria das pessoas já sabe disso. Mas ainda assim é muito curioso ver como, como casa muito bem. Mas enfim. Mas como eu dizendo, esse aqui não é um vídeo sobre política, pra falar mal de algum político, de alguma ideologia específica. Não. Esse vídeo é pra falar sobre líderes, sobre homens que se enxergam maiores do que Deus. De pegar uma figura como o Capitão Pátria, né? Que é uma figura extremamente, como eu posso dizer, caricata, e ver como ela se encaixa muito bem em vários líderes que apareceram durante a história do mundo.
Também, de certa forma, ver o quão preocupante isso é. Porque vários outros líderes já fizeram coisas parecidas, né, com o que o Trump já fez. Mas uma coisa que eu acho curioso é como tem gente que, mesmo se dizendo cristã, cai nesse tipo de conversa, nesse tipo de discurso, e adota e aceita um homem que se diz maior que o próprio Cristo. Isso já aconteceu várias e várias vezes. E eu acho que sempre vai acontecer, pelo menos até o dia do juízo final. E se você tá bravo comigo nesse vídeo aqui, esse cara tá falando merda, você é um esquerdista, você é um fascista, sei lá o que você acha que eu sou. Lembre-se, acho que uma passagem que mais traduz melhor esse tipo de situação é: maldito o homem que confia no homem, de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que fala exatamente sobre isso. De homens confiando em homens, homens depositando sua fé em homens tão falhos quanto eles, que do pó vieram e do pó retornarão. E esse sintoma de delírio messiânico esteve presente em vários líderes da nossa história. Acho que o mais óbvio, o mais famoso, é do ditador com bigode na Alemanha de 1945. Eu vou evitar falar aqui para que esse tipo de assunto às vezes dá problema aqui no YouTube. Ele não virou aquela figura absurda da noite por dia, mas ele, né, o bigode sempre teve essa visão dele mesmo, essa visão de que ele era um líder, um enviado de Deus, um escolhido, mas ele foi construindo essa imagem dele. As pessoas começaram a tratar ele como alguém especial, depois como alguém indispensável. Os discursos dele alimentavam isso, os símbolos, as marchas, toda a propaganda, tudo era pensado para criar aquela imagem quase mística em volta dele. Isso aconteceu em vários outros lugares com outras ideologias. Stalin fez algo parecido na União Soviética. Criou praticamente um culto à própria imagem. Fotos eram alteradas, pessoas que caíam em desgraça simplesmente desapareciam dos registros. Era como se o Estado tentasse controlar até a memória das pessoas. E ao pouco ele deixava de ser visto como um líder político e virava quase uma figura incontestável. Mao Tse Tung também fez isso. Milhões de pessoas carregavam o livro vermelho como se fosse algo sagrado. As frases deles eram repetidas como uma verdade absoluta. E o mais engraçado é que isso não é só uma vontade desses líderes, mas parece que o ser humano tem a tendência a transformar líderes em algo maior do que eles realmente são. Isso não é de hoje, né? Esses líderes são só do século XX, mas isso começou muito tempo antes, até mesmo antes de Cristo. Alexandre o Grande, por exemplo, também entrou nessa lógica. Com o tempo começaram a surgir histórias dizendo que ele tinha origem divina, que era filho de Zeus. Alexandre o Grande foi um grande conquistador do seu tempo, conquistou a Grécia inteira e parte do Egito, conquistou praticamente boa parte ali do mundo daquela região. E com o tempo começaram a surgir histórias dizendo que ele tinha uma origem divina, que ele era filho de Zeus, que era destinado a conquistar o mundo. Tem histórias que diziam que ele chegava às vezes numa armadura reluzente, prateada, como se fosse um semideus entrando na batalha, e os homens tinham medo dele e fugiam só pela sua presença. Só que o mais interessante, a coisa que eu acho mais interessante, é que todos eles terminaram como qualquer ser humano comum. O bigode terminou escondido em um bunker e depois se auto-eliminou. Stalin morreu isolado e paranoico. Mao terminou vendo milhões sofrerem pelas suas consequências das próprias decisões. E Alexandre o Grande morreu jovem, de um jeito bem curioso. As histórias dizem que ele provavelmente morreu de uma bebedeira intensa que ele teve e acabou pegando uma doença, uma febre, uma doença comum da época. Só que como a medicina não era algo muito avançado naquele tempo, ele acabou falecendo bem jovem, e toda aquela imagem gigantesca acabou virando com o tempo só algumas páginas nos livros de história. Mas eu acho curioso que, apesar de tudo, existe um líder desses, um grande ditador, que apesar de toda a sua arrogância, ele sabia que não era maior que Cristo. E esse líder foi Napoleão Bonaparte. Napoleão era extremamente ambicioso, ele conquistou praticamente toda a Europa durante o seu tempo, mas mesmo assim ele nunca se colocou acima de Cristo. Existe uma frase muito forte que o próprio Napoleão falou, condiz muito bem o que eu tô tentando dizer. E ele disse mais ou menos assim: Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênio, a base da força. Só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Então é muito curioso, apesar de Napoleão ter sido um homem extremamente ambicioso, poderoso, ele ainda assim foi um dos poucos desses líderes que não caiu no delírio messiânico. Napoleão reconhecia, apesar de todo o seu poder e de sua influência, não eram nada comparados
a glória de Cristo. E eu acho que tem uma história que relata muito bem isso, que foi em 2005, durante um conclave, enquanto todo mundo focava na escolha do novo papa, um cardeal chamado Francis George estava olhando para outra coisa. Ele olhava para Roma, para o Monte Palatino, para o Circo Máximo, onde os imperadores antigos reinavam, que em algum momento se achavam absolutos. Eles pensavam que mesmo que eles morressem, o seu poder nunca iria acabar, mas acabou. Então Francis George disse uma frase que ecoaria pela história: onde estão os sucessores desses homens? Seus impérios acabaram. Esses nomes perderam relevância fora dos livros de história. A ideia de poder absoluto não se sustentou. E aí o cardeal olhou para trás e viu uma outra linha de sucessão completamente diferente. O sucessor de Pedro, um pescador, o primeiro papa, um homem comum que foi escolhido por Cristo para carregar as chaves do céu e da terra. Mas apesar de Pedro ter sido morto e ter sido executado por proclamar a sua fé em seu mestre e de ter sido executado de maneira similar ao seu mestre, não do mesmo jeito, pois ele não se achava digno de morrer do mesmo jeito que seu mestre. Por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mesmo tendo sido crucificado pelo império que humilhou seu mestre e humilhou tantos outros amigos e pessoas que ele considerava como irmãos, mesmo ele ter sido humilhado e executado, as pessoas não o esqueceram. E hoje, onde vários imperadores viviam, onde as pessoas que mais tinham poder da terra na sua época viviam, está uma das principais sedes do cristianismo, uma das principais igrejas do cristianismo. O coração da igreja de Cristo está exatamente onde Pedro foi morto e executado. Eu sei que eu fui um pouco longe, mas eu achei doido como um personagem como o Capitão Pátria me fez ter toda essa reflexão de homens que têm esses delírios messiânicos, que se acham maiores que Deus, mas nunca serão maiores que Deus. Não importa o esforço, não importa o poder, o dinheiro que eles tenham. A história mostra que isso nunca termina bem. Pode demorar. Esses homens podem reinar, pode até parecer que ele venceu, mas no fim, homem nenhum sustenta esse lugar. Impérios caem, o poder acaba, mas a glória de Cristo é eterna. Eu sou o Apóstolo Jäger e esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente.